Uso da consciência. É fácil? Eu diria que não é tão fácil. O que é fácil é sermos seres condicionados. Em uma viagem à Índia, está aqui a figura do Taj Mahal, eu conheci uma história, né, que eu quero contar para vocês. E o nosso foco é separar consciência da mente. O indivíduo só consegue crescer, se evoluir, se ele conseguir entender que ele não é a mente, que ele não é o pensamento, que ele é consciência. Então, vamos ao vídeo. Este vídeo está vinculado a um outro vídeo que fala sobre formação da mente e da memória. Então, veja essa figura agora. Nós temos aqui os nossos 5 sentidos, que alimentam a nossa mente, alimentam todo esse processo nosso de memória. Temos aqui um indivíduo que representa a nossa vontade e outro indivíduo aqui que representa a nossa essência, aquilo que é permanente no ser humano. Veja, aquilo que é memória, aquilo que é a nossa personalidade é algo passageiro. Ela não fica, ela vai se transformando ao longo do tempo. Nós só somos aquilo que é permanente em nós. Então, é esse ponto que eu quero chamar bastante atenção. Quando nós falamos da formação da mente e da memória, nós trouxemos aí a figura da personalidade, de uma identidade. Nós nos identificamos com aquilo que nós aprendemos e que se encontra em nossa memória. Mas isso mostra que a mente mente para nós. Nós não podemos ser isso. Um acúmulo de arquivo morto, de coisa velha, né, entupido em nosso psiquismo. Tem suas vantagens? Lógico que tem. Tem contribuições? Lógico que tem. O que nós queremos colocar é que a identidade, acharmos que nós somos isso, esse amontoado de informações e de emoções, é que é o problema. Então, nosso questionamento e a nossa reflexão é sobre essa questão. Veja aqui. Nós nos identificamos com a nossa personalidade e formamos uma autorreferência, que é o nosso estado egóico. É o ego, que seria, na verdade, como se fosse a sombra, e a luz seria a nossa consciência. Mas sem o ego é muito complexo, seria impossível entender a nossa essência, porque nós entendemos as coisas pelos opostos. Eu entendo justiça através da injustiça. E eu entendo a luz através da sombra. E eu entendo a minha consciência, o meu verdadeiro eu, através do estado de identidade, de personalidade, que nós damos o nome de ego, já que a gente analisa tudo, né, quando usamos o ego, a partir dessa autorreferência. Né? Então, é isso. Nós só vamos realmente... Então, eu vou repetir aqui. Sem a existência do ego, seria muito difícil o ser humano acessar a sua verdadeira natureza, conhecer o seu poder, a sua capacidade ilimitada de criar. Lógico que se eu me baseio na minha memória, eu estou limitado a criar baseado nessa memória. Mas se eu uso a consciência, eu estou atuando de forma ilimitada, por isso, fundamental que entendamos o que é a nossa consciência. Então, a mente é um instrumento, né? Nosso pensamento é um instrumento. Aprenda a ser o mestre dela e não o seu escravo. Esse é o recado aqui desse site, Psicoline Brasil, né? Muito bacana. Tomamos a liberdade de colocar essa mensagem aqui. Então, nós precisamos comandar essa nossa mente, os nossos pensamentos. Aqui nós trazemos uma figura de Rafael, que ele pintou um quadro simbolizando a escola de Atenas. E aí ele separa idealismo de existencialismo. É importante ver a figura da esquerda. Você tem Platão à esquerda levantando a mão, apontando para cima, para a consciência, que é o símbolo do idealismo, do ideal. Ideal, ele fala, antes das coisas serem reais aqui, ela existe no outro plano, que é o ideal, o idealismo. Então, o campo da nossa consciência. Ele põe prioridade da ação do indivíduo nessa área. Já temos aqui um discípulo, um aluno, na verdade,
que não seguiu 100% as ideias de Platão e Sócrates. Na verdade, ele passa a considerar prioridade a existência, o existir, as coisas mais práticas da vida. E aí, na verdade, nós vamos usar muito da memória, do nosso conhecimento. Então, nós temos aqui um confronto entre agir pela consciência e idealismo, ou pela existência com prioridade, que é o existencialismo que vem com Aristóteles. Platão não deixa sua escola para Aristóteles. Eles se conflitam na questão dos fundamentos para enxergar o que deve movimentar o ser humano. Movimentar em termos de prioridade, já que todos nós existimos, e para existir necessitamos de usar a mente, o nosso raciocínio, mas precisamos ter a nossa consciência em primeiro plano para dirigir essa mente, esse raciocínio. E aqui Platão vai falar, né, do mito da caverna. É muito interessante. Veja, o que é a caverna? O que o Platão apresenta de uma forma didática para a gente entender consciência? Ele diz que tem os indivíduos aqui acorrentados, ó, dentro da caverna. Atrás deles tem aqui uma fogueira. Eles nem enxergam essa fogueira. Mas a fogueira gera sombra das coisas reais. Então, as coisas reais podem passar por aqui, mas o que eles enxergam na parede são só sombras. Aí eles vão dando nome, tudo, a essa sombra aqui, e chegando a conclusões errôneas aqui. Mas um desses indivíduos aqui, né, se solta das correntes e sai para fora da caverna. Enxerga aquele mundo fantástico, coisas ilimitadas, né? Vê o sol, a luz, né, lá fora, as árvores, as plantas em geral, os animais e tudo. E eles voltam eufóricos para contar para os demais. Mas o que vai acontecer? Vamos ver o próximo slide. Então, essa alegoria da caverna, ou mito da caverna, está no livro A República. Então, o que nós temos para refletir sobre a saída da caverna, não é? Prisioneiros vendo projeções da luz. Ele não vê a coisa real. Eles davam nomes a cada figura e analisavam e julgavam o que se passava. Um prisioneiro escapa e sai vendo o mundo real. Percebe que passou toda a sua vida limitado vendo projeções. Retorna para contar, mas é considerado louco. Essa é a questão do condicionamento. As pessoas gravam na sua mente as suas experiências, e as experiências para a pessoa passam a ser verdades. Quando o indivíduo sai fora da caverna e vem contar o que ele percebeu e o que ele viu, é considerado louco, porque ele não consegue ver referencial naquilo que ele gravou na sua mente. Não é? Ele consegue raciocinar nesses termos e condena o outro que deu um passo a mais. Então, eu quero contar aqui uma historinha que eu conto para os meus alunos de ética. Não é? Eu peço para cada um pensar, primeiro, que você está numa praia, né? Brotinhos, né? Jovens, tomando refrigerante ou uma cerveja, muito alegres, e você observa a fisionomia dos alunos que abre assim um certo sorriso. E você pede, agora que vocês pensaram nisso, vão pensar em outra coisa, que vocês estão levando alguém muito chegado a vocês, estão levando ele no caixão, dentro do cemitério, para o sepultamento. Na mesma hora, percebemos uma mudança da fisionomia das pessoas. Então, você tem essa alegria da praia, da juventude, e temos a tristeza que nós temos aqui no cemitério. Qual é a questão que nós colocamos? Quem levou a mente para um lado e para outro? Eu, professor Andriani, pedi para o aluno pensar. Sim, mas ele teve que comandar a sua mente para pensar. E ele deixa claro que ele pensou naquilo. Sim, mas a mente não leva a mente. Existe um agente atrás da mente que comanda esse caminhar. Então, vamos verificar que na vida tem pessoas que usam a mente, seus pensamentos, focando coisas negativas e vão viver muito tristes. Outras procuram colocar pensamentos positivos na sua mente e vivem felizes de maneira mais otimista, porque o pessimista cruza os braços, o otimista age, atua, constrói um mundo novo. Então, o que importa para nós é entender que a mente não dirige a mente.
E do ponto de vista do nosso estado psíquico, já que nós não temos outra palavra melhor para nesse momento, para explicar isso, nós temos a possibilidade de termos um comando consciente do pensamento. Mas a maioria das pessoas se identificam com o pensamento. Ele acredita que ele é a própria mente. Então ele fica preso dentro da caverna. Ele não sai para fora para entender esse processo. Esse é o chamado para que nós possamos entender a nossa consciência. Então, quem fez a escolha? É a consciência. E vamos ver o recado do Amit Goswami, da física quântica, hein? É muito importante a questão da escolha. Escolher pensar algo positivo ou algo negativo. Aqui nós temos a figura forte, como se isso aqui fosse toda a nossa totalidade do ambiente psíquico, e temos nosso estado egóico, nosso ego, com toda a força. Toda pessoa egóica é estressada e angustiada. É inevitável isso. E, no entanto, ele carrega dentro de si a consciência, a sua essência, mas ele é cego, ele tem dificuldade para enxergar, ele tem dificuldade para perceber o que está dentro dele, porque o ego é cego, a nossa memória ela é cega, ela é um banco, é um arquivo morto, guardado, fechado, numa caixa, que você traz à tona no momento que você quer comparar com o que você está vendo no momento. E aí o indivíduo começa a perceber, talvez pelo seu estresse e sua angústia, que em alguns momentos ele pode encontrar paz. E ele começa a observar que ele tem uma outra força dentro de si, tem um outro elemento dentro de si. E aí, com o tempo, ele vai perceber que ele está mergulhado dentro da consciência sem percebê-la, que ela está lá. Ela gera inputs de conduta, mas por falta de atenção, seguimos o que vem na mente através do ego, e não através da consciência. Então, o peixe é o último a tomar conhecimento da água. Como ser humano, é o último a perceber que ele está mergulhado numa consciência que ela vai ser útil, que ela vai atuar dependendo se nós dermos atenção a ela. E aqui, então, nós temos, no teatro grego, a figura da máscara, da persona, da personalidade. O que significa persona, personalidade? Eu mostro para os outros ao que eu não sou. Então, quando o indivíduo na caverna vê as sombras, ou quando nós expressamos através da nossa mente, nós estamos usando máscaras, porque nós não somos isso. Nós estamos apresentando uma experiência de vida, um conhecimento que temos, mas não somos isso. Por isso que, às vezes, o indivíduo vai encontrar o falso eu, e a mente mente para você. Ela mente para você, porque a mente não consegue mostrar a sua realidade. Então, já falamos que nós temos os 5 sentidos, e a mente, eu acrescentaria, então, além de nós termos os elementos que nos alimentam o psiquismo, nós temos a mente. Eu começo a pensar de forma negativa ou positiva e alimento também a minha memória. Mas eu posso perceber o eu verdadeiro. Vejo o peito dessa pessoa. Se ele está em paz, ele está feliz, ele está alinhado com a sua própria natureza. Ele encontrou a sua essência, a sua consciência. Este outro vive estressado e angustiado. Ele está vivendo o falso eu. Na Grécia Antiga já se falava. O que é verdade? É aquilo que faz bem, aquele bem que é permanente. E aqui, aquela historinha que eu fiquei de contar. Então, fiz viagem para a Índia, entendo que na Índia nós temos as pessoas, em termos de mundo, melhor preparadas para falar sobre consciência humana. Por isso, Carl Jung escreveu um livro sobre as religiões orientais e ele, de certa forma, se submete a esse conhecimento profundo que os orientais têm em função da meditação, o uso da meditação, onde você sai da mente e percebe a sua consciência. Então, essa lenda contada na Índia, né, fala o seguinte: um cego se perdeu na floresta. Um cego, que aqui representa para nós o nosso ego, a nossa personalidade, porque a nossa personalidade é cega, porque ela se baseia numa coisa guardada lá numa caixa fechada. E já estava desesperado, porque o indivíduo fica desesperado, que às vezes vive uma vida angustiada, estressada, depressiva,
mas ele não entende o que está acontecendo. Então, ele está dentro de uma selva, né? E quer sair dela. Ele percebe que a energia não é boa. E no caso aí do cego, ele está desesperado e, de repente, ele bate no estupriado. O estupriado, ele está ali no chão, né? Não consegue andar, e, de repente, o ego bate nele. Ou seja, começa a perceber algo diferente. E ele contou o seu medo de não conseguir sair da mata. E o estupriado disse: me coloca em suas costas, não tenho pernas, mas tenho uma boa visão. E juntos saíram da floresta. Então, essa é a grande mensagem. Nós temos a figura muito clara aqui, mostrando a força do ego, que tem a memória, tem a mente, sendo conduzida agora pela consciência. Então, o ego que é cego e a personalidade que é cega, conduzida pela consciência. Essa figura que eu apresento agora é de fundamental importância. O ego é um ditador. Ele te puxa com toda a força para você repetir os seus hábitos que estão guardados na sua memória e identificam a sua personalidade, o seu jeito de ser. Então, o ego quer que você repita e puxa com força. E a essência, ela sopra. Você sempre vai perceber que ela está, se você estiver atento, você vai perceber que ela está ditando um outro caminho. Mas essa força só existe se você tiver consciência, colocar atenção nela. Aí ela cresce em poder e equilibra o poder do ego e te permite um outro tipo de conduta. Você vai perceber, então, a sua consciência funcionando. Então, veja que aqui, embora você tenha o trabalho natural dos 5 sentidos, a vontade agora do indivíduo é afetada pela sua essência, que está lá, né, há muito tempo esperando receber a atenção do indivíduo. Mas o indivíduo desatento, não educado, que não conhece a si mesmo, ele simplesmente flui de acordo com os pensamentos e não entende que essa é uma forma de viver o falso eu. Então, aqui nós temos ó, o ego preponderando, a vontade não sendo colocada em uso e a essência nossa dormindo. Ela não tem peso, ela não age a favor do indivíduo. Então, a sua vida flui de acordo com os pensamentos, que, como eu já falei, foram alimentados, né, pelos 5 sentidos, mas pelas fisionomias que mostram o estado raivoso e tudo, né, o grotesco, mais ligado ao lado biológico e talvez aqui pelo lado psíquico, está definindo as suas atitudes na vida. Então, vejo o falso eu. Eu estou olhando no espelho e vejo o que? O falso eu. Eu estou olhando para a caixa. Então, eu não entendo quem eu sou. Então, a minha mente, que é o espelho, está mentindo para mim. E aqui eu trago algo fantástico. Eu fui aluno, em algumas oportunidades, de um monge brasileiro, Padmasambhava, lama budista com formação em física quântica, né? Ele percebeu a afinidade entre física quântica e o budismo. Nós vamos verificar também que, no caso do Amit Goswami, da física quântica, ele vai encontrar também a afinidade dessas ideias do Oriente com a física quântica. Olha, na aula do Padmasambhava, que eu peço autorização para falar, não é? Ele diz, faça um desenho de um cubo na lousa. Depois pede para os alunos, vejam só os traços. Aí você fala, vi só os traços. Veja agora o cubo em 3 dimensões. Você fala, vi em 3 dimensões. Agora veja os traços e o cubo em 3 dimensões. Aí os alunos falam, não damos conta. E ele fala, amar e julgar não ocupa o mesmo espaço. Olha, gente, vale uma faculdade tudo isso. Eu tenho assim, uma dívida com o nosso professor, Padre Massantem, por essa fala. Mexeu muito comigo, né? Então, ou você vê o traço ou vê o cubo em 3 dimensões. Julgar e amar não ocupam o mesmo espaço. Por que não ocupam? Para você amar, você não pode julgar. Você não pode comparar. Quando eu uso a mente só sabe comparar. O amor está no momento presente, não está no passado e no futuro. Você simplesmente ama, se aproxima do outro, abraça, beija, está bem com o outro, quer bem do outro.
O amor é o contrário do julgamento. Cristo nos falou para não julgar. Não, não julgar. Porque o julgamento faz com que a gente saia do amor. O amor está na nossa natureza, o arquétipo da natureza humana universal. Então, eu não devo julgar pessoas, embora eu possa usar a minha capacidade de análise para coisas, para favorecer o meu trabalho no dia a dia. Então, fica aí a nossa eterna gratidão a esse nosso amigo, professor Padma Santen. E aqui, para fechar esse assunto, estou trazendo aqui a figura do Amit Goswami. O Amit Goswami que fala muito bem. Qual a diferença do ser humano de uma árvore? A árvore vegeta, recebe um estímulo e ela já está condicionada ao uso, já tem a resposta ligada àquele estímulo. Ela recebe luz, calor, nutrientes e ela reage automaticamente a isso. E o ser humano pode agir também de forma automatizada. Ele recebe um estímulo e tem o reflexo condicionado daquilo que ele aprendeu antes. Mas se ele usa a consciência, como está mostrando a figura aqui, o eu, olhando com a consciência para frente, para o futuro, agora ele escolhe o que pensar e o que não pensar. Para Amit Goswami, agora o ser está vivo, não está vegetando. Então, você faz escolhas e por isso você está vivo. Amit Goswami, física quântica. Então, é assim que a gente percebe a questão da consciência humana. Estar consciência não significa usar os 5 sentidos, e sim usar, deixar de lado. Eu falei, para efeito de análise, eu uso a minha condição anterior de conhecimento. O que eu li, que eu estudei, a minha experiência. Mas sobre pessoas, eu não julgo. Eu uso a minha consciência plena. E no trabalho também, eu posso usar a consciência plena no trabalho. Para eu inovar, gerar criatividade, eu não posso ficar preso ao meu aprendizado anterior. Eu tenho que enxergar aonde eu tenho que chegar, o que eu tenho que mudar, e vou construir esse caminho, vou criar situações novas. E vou ser um ser disruptivo, que eu atuo com a consciência. Mas com a mente, o máximo que eu posso fazer são pequenas melhoras nas coisas ligadas à minha pessoa. Então, eu diria que nós vamos encerrando por aqui o nosso vídeo e agradeço aí sua paciência de ter nos assistido.